Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Amém. Vamos começar mais esse dia juntos, pensando um pouquinho nos princípios que o apóstolo Paulo traz para nós na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, que é uma decorrência de tudo que ele falou nos capítulos anteriores. Porque nós já somos justos, já somos filhos de Deus, mas agora precisamos ter uma prática de vida que seja coerente com aquilo que a gente diz que é em Cristo Jesus. E ontem eu li para vocês os versículos 1 e 2. Hoje eu quero ler para você o versículo 3 em diante. Diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, aprendam a ser cheios de ações de graças. Sabei, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Note que Paulo aqui está falando de algo absolutamente comportamental, mas ele não é um apóstolo que focaliza o ensino dele em comportamento humano. Ele só está tratando de comportamento no capítulo 5 da carta, porque ele falou durante os 4 capítulos anteriores, ele falou a respeito de uma posição que nós ganhamos em Jesus Cristo, e que Jesus fez tudo por nós, já está feito, estabelecido, e agora ele entra com essa, porque nós temos toda essa riqueza, já somos luz em Deus, em Jesus. E agora a gente tem que mostrar isso no comportamento. Amados irmãos, isso é muito sério. A gente não tem visto isso hoje com ênfase na igreja, porque de um lado as igrejas são muito legalistas. Ou elas caem para o lado do comportamento e dizem assim: olha, você precisa parar com isso, precisa fazer isso para ser salvo. Não é verdade. Não é verdade. Deus nos salva absolutamente independente das obras. Mas por causa disso, o nosso comportamento imediatamente tem que ser coerente com aquilo que já recebemos em Jesus Cristo. Ele está dizendo assim: quer ver o comportamento de um salvo, de um eleito de Deus? Ele tem que deixar de lado, ele tem que ter a noção de que por causa da grandeza do chamado dele, da nobreza com que ele é eleito de Deus, ele tem que deixar de lado certos palavreados imorais, entenderam? Ele já não tem o direito de ficar falando palavrão. É isso que Paulo está falando aqui. Piadinha de duplo sentido tem que ser eliminado da vida de um cara que é de Deus. Ele tem que eliminar isso, porque não convém com a imagem que ele tem em Jesus Cristo. Antigamente tinha, porque ele não tinha entendimento nenhum da realidade de quem ele é. Então ele era desbocado, ele falava bobagem, ele falava palavrão, ele falava 5 palavras e 4 eram palavrões. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, a impudicícia, toda sorte de impureza, em conversação torpe, palavra vã, chocarrice, quer dizer, brincadeirinha. Tem gente que machuca o outro com brincadeirinha indecente. Essas coisas são inconvenientes para aqueles que são de Jesus Cristo. O mundo tem que olhar para mim e para você e ver que a gente tem um comportamento diferente deles. Quando eu vejo crente falando esse tipo de coisa, meu coração se entristece. Não porque eu sou legalista e fico cuidando da vida dos outros, nada disso. É porque eu vejo que as pessoas não entenderam ainda a posição gloriosa que elas têm em Jesus Cristo. E Paulo está tratando disso no capítulo 5 de Efésios. Ele está falando assim: se você é crente de verdade, primeiro você tem que andar em amor, como nós falamos ontem. Segundo, a palavra que sai da boca de vocês tem que ser uma palavra diferente. O comportamento de vocês tem que ser cheio de moderação. Vocês têm que ser moderados, têm que ser disciplinados, tem que ter uma nova recomposição de postura na presença de pessoas. Quando vocês estiverem em festas, cuidado para não ser escandalosos, não chamarem atenção. Mudem todo o comportamento de vocês, porque vocês estão carregando dentro de vocês o Espírito de Deus agora. Vocês agora são representantes de um reino
de glória, um reino absoluto. E, portanto, o comportamento de vocês tem que ser adequado com essa verdade. Que coisa maravilhosa, né? Ele fala assim: sabei isso, nenhum incontinente, impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ele está dizendo o seguinte: incontinente é a pessoa que não tem controle de si. O cara não tem domínio próprio, não consegue se dominar, fala demais, come demais, pensa em sexo demais, pensa em bobagem demais, tudo é demais e não tem controle do seu próprio espírito, da sua própria emocionalidade. Impuro significa exatamente isso. O cara não consegue pensar em nada na vida que não tem impureza no meio. Avarento significa o cara que não consegue abrir mão para nada na vida, não consegue ser doador de nada. Ele tem que se segurar tudo. É um idólatra. A palavra de Deus diz que isso é idolatria. Às vezes o crente se gaba: eu não sou idólatra, eu não adoro imagem, mas ele adora dinheiro, ele adora finanças, ele adora coisas materiais, não abre mão para ninguém, não empresta um carro para ninguém, não abençoa ninguém, não dá uma roupa para ninguém, não dá comida para ninguém, não dá dinheiro para ninguém. Isso é uma idolatria, e Paulo está dizendo assim: você está vivendo isso. Você ainda não entendeu que o Evangelho exige de você toda uma reformatação de comportamento, e é isso que tem que ser falado para a igreja de Jesus Cristo. Nenhum desses caras tem herança no reino de Deus e no reino de Cristo, diz a palavra de Deus. Não é? Ninguém tem herança quando anda assim. Você vai falar para mim assim: mas o Evangelho é pelas obras ou pela graça? É óbvio que é pela graça de Deus, não pelas obras. Porém, as minhas obras manifestam a minha crença. Se eu digo que sou de Jesus e continuo sendo idólatra, eu não estou manifestando que sou salvo, eu estou manifestando que eu continuo na mesma vida de sempre. E, portanto, Deus está falando: cuidado com a disparidade entre o que você diz que é em Cristo e aquilo que você pratica todo dia. Vamos pensar um pouco nisso, vamos trazer de volta o Evangelho para os aspectos práticos dessa vida diária que a gente vive. Amados irmãos, a gente não pode se enganar e não pode enganar ninguém. Jesus era claro, era pau, pedra, pedra. Ele dizia assim: a árvore boa não pode produzir maus frutos, e a árvore má não consegue produzir bons frutos. Portanto, cada um mostre a sua natureza pelos frutos que produz, diz Jesus. Amém? Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, esse é um assunto sério para nós. E nós tratamos isso hoje com seriedade na presença do Senhor. Eu oro por todos os que ouvem esse vídeo e que se dizem de Jesus e que se dizem cristãos e que não têm ponderado muito a respeito do valor comportamental que o Evangelho traz para nós. Porque, na verdade, Senhor, nós precisamos ser luz no mundo. O Senhor Jesus disse assim: assim, pois, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Para que a gente mostre isso, a gente tem que andar como filho de Deus, não como filho do diabo, filho das trevas. Nós somos um povo diferente, nós somos um povo salvo, eleito. Temos que ter ética, temos que ter respeito, temos que andar de acordo com o ensino da verdade da palavra. E é isso que eu estou batendo nessa semana aqui, para que ninguém diga assim: nós não ensinamos mais o valor comportamental do Evangelho. Mentira, porque eu estou passando a semana inteira falando sobre essa realidade que nós necessitamos. Pai, ajuda-nos a viver isso hoje. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe nessa terça-feira e a gente se vê aqui amanhã para a glória do Senhor. Amém.